Boa tarde a todos, queridos. Sejam todos muito bem-vindos, né, à nossa querida Casa do Caminho de Santana. A gente abraça materialmente e os amigos nos abraçam espiritualmente, né? E nos abraçam e nos acolhem, nos carregam, né, com todo esse carinho, esse amor. E nós vamos só lembrando, em primeiro lugar, antes dessa lembrança, agradecer todo apoio de vocês, com auxílio à cesta básica, tudo que nós temos recebido, agradecer em nome das famílias assistidas, né? Tudo isso que vocês têm feito pela casa. E como a gente está sempre, somos eternos pedintes, né? Tem a cesta de Páscoa também, que é uma ação entre amigos, né? Depois, o Vladimir está com uma rifa de R$10, que corre pela Loteria Federal, mas é no sentido de ajudar a casa também, e benefício da área social da casa, das famílias assistidas, né? E mais uma vez agradecendo, nós temos muito mais do que pedir, agradecer toda a colaboração que nós temos recebido, né? Então, como nós dissemos, com toda essa energia, com esses amigos amados aqui presentes, né, que nos assistem, nos acolhem, nós vamos procurando assim cerrar suavemente os nossos olhos, agradecendo imensamente ao nosso Mestre Jesus. Vamos nos colocando diante dele. Cada um de nós tem uma figura muito particular de Jesus. Então, diante dele, olhando nos seus olhos, esse olhar sereno, tranquilo, de paz, que ele nos envolve e nos tranquiliza, nos pacifica, nos dá essa serenidade diante de você, Mestre querido. Nós te pedimos, abençoa essa nossa tarde, o estudo de mais essa página do teu Evangelho, abençoa os nossos propósitos de melhora, Jesus querido, que nós possamos estender toda essa tranquilidade, essa paz que nós sentimos aqui na Casa do Caminho por toda a nossa semana, e que nós possamos não guardá-la para nós, mas passá-la para cada um que conosco contatar durante esse período. Cada um que passar por nós possa levar algo de bom que nós recebemos de você, Jesus. Que nós possamos ser aqueles multiplicadores da tua paz, do teu amor e, mais do que tudo, da fé que você nos exorta, Jesus querido. Abençoa essa nossa tarde, abençoa essa nossa estrada, e que nós possamos ter sempre essa imagem que agora está diante de nós como nosso rumo e a nossa direção certa. Que assim seja, graças a Deus. E assim, queridos amigos, hoje nós vamos receber a nossa querida Maria Helena, que vai falar um tema muito específico para o dia de hoje, né? O Dia da Mulher, que é a luz da reencarnação. A luz da reencarnação, né? Seja muito feliz, querida. Obrigada, amiga querida. Boa tarde a todos. Boa tarde aos nossos amigos que estão internautas. Que Jesus seja conosco na tarde de hoje. O texto que foi nos dado para reflexão na tarde de hoje é do livro Justiça Divina, psicografia de Chico Xavier, pelo irmão Emmanuel. E o tema é Na Luz da Reencarnação. Então, vamos falar primeiramente, logo o título do livro, Justiça, Justiça Divina. O que seria justiça? Justiça é dar a cada um o que ele merece. É um caráter daquilo que é justo, que é imparcial, respeito do direito de cada um. Então, aqui vamos fazer uma reflexão, será que nós estamos sempre comentando das injustiças que ocorrem na humanidade, nos nossos lares, com tudo. Mas a justiça já era representada na Roma Antiga, e até hoje, né, por uma estátua de olhos vendados. Ou seja, ela visa dar os valores máximos
onde todos são iguais perante as leis, os direitos e as garantias. Sem comentários, né? Sem comentários. E como seria a justiça divina? A justiça divina, nós costumamos dizer, essa não falha. Ela pode demorar um pouco. Às vezes até nos desanima, né? A gente fala, meu Deus, essa justiça divina acho que não chega. Fulano fez isso, fez aquilo. E onde está a justiça que não chegou? Mas ela vem. Tenhamos certeza que a justiça divina vem na hora certa e no momento exato. A justiça de Deus é tão divina que Ele nos ensina a cada um segundo as suas obras. Para nós compreendermos melhor a justiça divina, se faz necessário nós elevarmos acima dessa vida que nós estamos agora. É preciso nós olharmos o passado, para as nossas existências anteriores e principalmente onde nós encontramos as causas dos nossos sofrimentos e das nossas alegrias. Então, nós costumamos achar que nós vamos procurar só sofrimentos, né, na nossa vida atual. Então, que relação tem com a nossa vida passada? Nós também temos que ver que nós temos muitas alegrias, né? Então, desde o momento que o codificador da doutrina espírita, Allan Kardec, transcreveu a última linha da obra O Céu e o Inferno, foi dado ao homem compreender com mais clareza os mecanismos da justiça. No capítulo 7, As Penas Futuras segundo o Espiritismo, nós vamos onde contém o Código Penal, com 36 pontos. Gente, vale a pena quem nunca leu, ler, que nós encontramos as respostas de toda causa tem um efeito, todo efeito tem uma causa. Então, o Código Penal contido no livro Céu e Inferno nos esclarece muito das nossas diversidades na vida atual. Se não considerarmos a ideia da reencarnação, como nós poderemos pensar em justiça divina? Então, eu acho que fica meio difícil a pessoa que não acredita em reencarnação acreditar na justiça divina. Por quê? Porque cada pessoa, ao nascer neste nosso mundo, seria um espírito novo, que Deus teria criado para uma única existência. E nessa existência terrena, ele alcançar a felicidade e a perfeição. Terminou, se ele for feliz, foi feliz, tudo bem. Se não foi, encerrou e acabou. E na próxima? Quer dizer, então, que nós sabemos atualmente que hoje nós não somos mais como nós fomos na época das cavernas. Nós evoluímos, graças a Deus, né? E precisamos evoluir ainda cada vez mais. E desfrutamos de novas e melhores condições do que antigamente os homens da caverna. E ainda muitos dos nossos irmãos que moram nas periferias, longe da civilização. Deus não teria sido justo se Ele nós tivéssemos uma única vida. Por quê? Pois nós estamos tendo agora melhores condições do que dos homens da caverna. E eles não tiveram essa oportunidade? Não foi dada aquela oportunidade para eles? Não. Nem nós, eles tiveram menos favores do que nós, então tiveram menores oportunidades. Não, Deus é Pai, Deus é misericordioso, então Ele dá oportunidade a todos, segundo o seu merecimento. E a reencarnação não é coisa do espiritismo, como a Igreja Católica costuma colocar, que a reencarnação é, entre aspas, invenção do espiritismo. Na antiguidade, na Índia, no Egito, na China, já se falava da reencarnação. E mesmo em relação à Bíblia já se falava da reencarnação. Então nós temos alguns muçulmanos, alguns grupos de muçulmanos
por exemplo, da Ásia Ocidental, alguns povos da África, que creem na reencarnação. Bom, se existe a reencarnação, como que eu não sei o que eu fui no passado? Quem que nós fomos? O que eu estou fazendo aqui? Então, por que acontece? Uma das questões que nós perguntamos, o esquecimento do passado. Por que a necessidade do esquecimento? O esquecimento é uma medida sábia e providencial que Deus nos deu, a fim de que nós não saibamos saber quem nós fomos. Porque vocês já pensaram, se nós soubéssemos quem nós fomos e o que nós fizemos, muitas das nossas atitudes estariam cristalizadas no nosso comportamento e poderia prejudicar a nossa evolução. O texto em estudo, na luz da reencarnação, nos mostra alguns itens esclarecendo o porquê das coisas acontecem hoje. Embora a reencarnação seja um tema muito abrangente e faz parte da doutrina espírita, nunca é demais nós falarmos sobre a reencarnação. Aí vem a primeira pergunta. O que é reencarnação e para que a reencarnação serve? Nós sabemos que reencarnar é voltar a viver num novo corpo físico, diferente da ressurreição, que na ressurreição acha-se que vai se voltar no mesmo corpo. Por engano, né? Se o corpo é desfeito, como dizia, do pó nós viemos e do pó nós vamos, como que vai poder nascer novamente? Principalmente quem é cremado. Como que vai fazer daquelas cinzazinhas que a gente joga? Tem uns que querem jogar no mar, embaixo de uma árvore. Como aquilo vai voltar novamente a formar a matéria? Impossível, né? Então, a reencarnação é viver num novo corpo físico. É uma nova oportunidade de aprendizado, como prova grande de amor e de justiça de Deus para com os seus filhos. É na reencarnação que vem explicar de modo, através da reencarnação, que vem ser explicar de modo racional as desigualdades existentes no mundo. Como, por exemplo, como explicar o fato de algumas crianças morrerem na tenra idade e tem outras pessoas que vivem mais de 100 anos? Por quê? Por que será que alguns nascem perfeitos, entre aspas, né? Porque nós achamos que alguém que tem uma deficiência física não é perfeito. Então, como explicar isso? Como nós explicarmos que algumas pessoas nascem num lar abastado, outras nascem na pobreza? Deus não é pai? Deus não é justo? Como ele permite que isso aconteça? Então, é através da reencarnação que nós vamos achar as respostas a essas nossas indagações. Como muitas vezes nós simpatizamos com uma pessoa. Tem pessoas que às vezes você nunca viu na vida, você bate o olho e fala, não adianta. A gente costuma dizer, meu santo não bateu com o dele, ou dele não bateu com o meu. A troco de quê? Nós não sabemos se nós já a conhecemos em outras encarnações. Então, e mesmo, gente, dentro da nossa família, tem pessoas da nossa família que nós nos damos maravilhosamente bem. Tem pessoas da família que nós aceitamos ou toleramos. Então, só a reencarnação nos dá a chave desse mistério. Diversos estudiosos espíritas e espiritualistas defendem que durante os 6 primeiros séculos da nossa era, a reencarnação era admitida como um conceito no meio cristão. Mas, entretanto, apenas no segundo concílio de Constantinopla, em 553 depois de Cristo, é que a reencarnação foi proscrita da Igreja e retirada da Bíblia. Agora, interessante também, se nós formos consultar essas Bíblias novas de igrejas evangélicas, consta na Bíblia que proibindo a reencarnação.
falando que a reencarnação não existe. A palavra reencarnação nunca surgiu nas passagens bíblicas com o termo reencarnação. Nós vemos nas passagens do Novo Testamento, através de Mateus, no capítulo 11, versículo 12 e 15, em Mateus, capítulo 16, versículo 13 e 17, em Lucas, capítulo 9, versículo 7 e 9, em João, capítulo 3, 11, 1 a 12, são citadas evidências que Jesus teria explicitamente anunciado a reencarnação. Para os bons entendedores, né? Mas nunca se veio a palavra escrita reencarnação. Agora tem uma pergunta, uma outra questão que a gente costuma fazer. Quantas vezes eu preciso reencarnar? Será que essa é a minha última reencarnação? Tem pessoas que dizem, essa é a minha segunda reencarnação, essa é a minha última reencarnação. Gente, não se pode precisar o número de reencarnações que uma pessoa já teve ou terá, pois isso muito depende do seu estado evolutivo e que ela se encontra, dependendo de cada um espírito. Então, de acordo com a evolução do espírito, pode ser que seja a última reencarnação, mas nunca se sabe, porque se houver uma necessidade, essa pessoa pode voltar a reencarnar. Nós sabemos que uns evoluem mais rápidos, outros têm uma evolução mais lenta, depende do esforço e da necessidade de cada um. Então, nós sabemos que tudo depende de nós. Então, o tempo que nós vamos reencarnar, quanto tempo nós precisamos, quantas vezes nós vamos voltar, isso tudo depende de nós. Quanto mais rápido nós progredirmos, melhor para nós, né? Então, nós sabemos que nós vamos demorar menos tempo para voltar. Então, agora outra pergunta que é feita. Enquanto a relação ao sexo da reencarnação, como o espírito sempre vai reencarnar? Nessa reencarnação eu estou como mulher, na próxima eu vou vir como mulher, na outra eu vou vir como mulher, vou ser sempre mulher? Não. Depende. O espírito não reencarna no mesmo sexo, pois ele precisa vivenciar os dois sexos. Ou seja, a escolha de cada sexo depende da prova e expiação que aquele espírito precisa passar. Então, eu posso ter várias encarnações como mulher e depois, de repente, eu vir como homem e vice-versa. Não é verdade que a cada encarnação o espírito muda de sexo. Às vezes ele vive várias vezes no mesmo sexo. Então, por que a necessidade de mudança? Porque muitas vezes, por exemplo, esses homens, desculpem os homens presentes e as mulheres, né? Quando se diz, tem o que a gente vê hoje muito, agressão às mulheres. Então, pode ser que em uma outra encarnação ele venha como mulher para ver o sofrimento que ele causou naquela mulher, nas mulheres. Então, pode ver, se for necessário, ele volta como mulher e poderá também ou não passar por todas as transgressões que ele cometeu com a mulher. E quanto ao esquecimento, nós sabemos que esse esquecimento é temporário, de vidas passadas. Nós podemos ter relembranças, às vezes passageiras, através de um sonho. Isto é uma necessidade, se for necessário. Isso daí tudo nos mostra a sabedoria de Deus. Às vezes nós vamos em determinado lugar e vamos dizer, nossa, parece que eu já estive aqui, eu conheço esse lugar. Às vezes nós temos uma memória, mas isso é muito raramente. Se nós lembrássemos, porventura, o mal que nós fizemos, ou dos sofrimentos pelos quais nós passamos, dos inimigos que nós prejudicamos, ou vice-versa, você veja que sempre nós prejudicamos, né? Nós também fomos prejudicados. E se nós estivéssemos convivendo com eles atualmente, como seria difícil, né? Então, pois, a Deus nos permite esse esquecimento, porque nós temos muitas vezes entre nós filhos, maridos, amigos, companheiros, até mesmo os nossos pais, que
que foram em outra reencarnação nossos desafetos. E nós estamos nessa para reconciliar. As lembranças do passado certamente trariam para muitas pessoas desequilíbrios. Tanto que Chico Xavier nunca aprovou a terapia de vidas passadas. Você saber quem você foi. E geralmente, quando se faz a terapia da vida passada, nunca ninguém foi escravo no Brasil, ninguém foi mucama, eu fui rainha em Portugal, eu fui uma freira num convento maravilhoso na Espanha. Nunca ninguém foi nada de um nível social baixo. Sempre nós somos assim, elevados. Então, vejam, por isso a necessidade de nós esquecermos, né? E como saber das encarnações passadas? Allan Kardec nos mostra que nós não devemos procurar nunca saber o que nós fomos. Ao recordarmos experiências infelizes de outras vidas, nós, como já disse, nós ficaríamos perturbados. Só em alguns casos excepcionais, às vezes até para tratamento médico, se faz necessário saber da sua vida passada. Outra pergunta: qual é o tempo que se leva de uma reencarnação para outra? Eu desencarnei este ano, será que ano que vem minha filha ficou grávida, eu já vou voltar como neto, como filho da minha filha? Não. Depende do tempo que separa de uma encarnação para outra, depende da necessidade que o espírito tem para voltar. Quanto mais dívidas, e quanto mais ele deseja saldá-las, é o espaço de tempo menor ou maior. Também depende da condição evolutiva do espírito. A reencarnação, meus irmãos e minhas irmãs, é um fato cientificamente comprovado, que não deixa nunca margens a dúvidas. Vários filósofos acreditavam na reencarnação, entre eles Pitágoras, Heródoto, Sócrates, Platão. Para Platão dizia que aprender é recordar. É digno de se ver como os cientistas se debatem, e os sábios materialistas, para poder explicar, por exemplo, como um Mozart compunha com apenas 8 anos e tocava maravilhosamente bem aos 4 anos. Não tem explicação. Como Beethoven, aos 12 anos, descobriu a geometria plana. Como Rembrandt desenhava maravilhosamente bem, como um verdadeiro artista, antes de saber ler e escrever. E nós vemos também na mídia crianças tocando piano, trocando instrumentos maravilhosamente, que muitas vezes não alcançam nem o teclado do piano. Como explicar isto? Então, só nós encontramos explicações através das nossas vidas passadas. Vários pesquisadores têm lançado livros relatando e provando a reencarnação. Um dos best-sellers que a maioria das pessoas devem ter lido foi do Dr. Brian, um psiquiatra e neurologista norte-americano, autor do livro Muitas Vidas, Muitos Mestres, onde ele faz uma pesquisa com uma paciente dele e a paciente vai relatando minuciosamente a sua vida passada. E nós temos também um livro, que não tem nada, chama-se A Volta, da reencarnação de um menininho, de um piloto americano chamado Jamie Houston Jr., que desencarnou em 1945. Ele reencarnou, e aos 2 anos, essa criança começou a ter visões e deixou a família assim, empolvorosa. Até que, através de várias investigações, chegou-se à conclusão que ele era o piloto que desencarnou num combate na Segunda Guerra Mundial. Isso foi provado, inclusive, quando ele encontra com a irmã de um piloto que foi companheiro dele, e ele cita qual era o apelido do companheiro dele. Então, a reencarnação é um dos fundamentos
da doutrina espírita, segundo alguns livros de André Luiz também, ela é planejada e articulada em um departamento próprio no plano espiritual. Nós encontramos explicações sobre a reencarnação do planejamento, não somente no livro Nosso Lar, como principalmente no livro Missionários da Luz, no capítulo 13, onde se é relatada o planejamento reencarnatório de Sigismundo. Os seus pais seriam Adelino e Raquel. Quem não leu também vale a pena ler. A reencarnação pode ser programada ou compulsória. Então, a diferença entre uma e outra. Na programada, o espírito busca os seus maiores, ou seja, os seus mentores espirituais, para discutir a necessidade dele se voltar e resgatar os seus débitos de acordo com as suas forças. Por quê? Porque muitas vezes você se predispõe, olha, eu vou reencarnar, quero voltar na minha tal família, quero resgatar tudo aquilo que aconteceu, que não foi bom, mas você não vai ter força suficiente para suportar. Então você poderá sucumbir. Então é planejado. Será que você vai conseguir mesmo? Então ter força para o seu crescimento, para o seu trabalho, para o seu benefício? Então ele reencarna. Muitas vezes reencarna para o benefício próprio, ou reencarna para o benefício do planeta, para o benefício da humanidade. Então ele reencarna por livre e espontânea vontade. Inclusive tem a felicidade de escolher quem são seus pais. E a compulsória? A compulsória se faz principalmente para os espíritos que não se permite confabular sobre a vida futura. Não acreditam, não querem voltar, são reticentes, e seja pela sua necessidade evolutiva, assim mesmo eles não querem vir. Então, o que acontece? Apesar do seu endurecimento, eles reencarnam sem a vontade deles. Então, é aquilo que a gente diz assim, entre aspas, volta na marra. Então, tem que voltar mesmo, não adianta. Quer queira, quer não queira, de bom ou mau agrado, o espírito tem o seu retorno à vida física. Por isso que muitas vezes nós encontramos crianças pequenininhas, bebês, rebeldes. Realmente a gente olha e fala, não queria reencarnar. Você vê às vezes um bebê, você olha para a criança, ele já sorri, satisfeito que está naquele lar que ele escolheu. Agora, aquele de carranca fechada, uma criança que chora à toa, é rabugenta, pode ser, né? Que tenha sido um espírito que tenha que fazer uma reencarnação compulsória. Emmanuel, no texto que nós estudamos no estudo na tarde de hoje, ele inicia todos os parágrafos, são 5 parágrafos, com as seguintes palavras: trazes hoje, então ele vai dizer assim, tudo o que aconteceu, traze hoje o corpo enfermo, trazes hoje, tudo que você traz hoje, é porque nós já fizemos como consequência no passado. Então, Emmanuel nos mostra qual a necessidade do que nós estamos passando hoje, se nós trazemos as coisas hoje, é do passado. Se nós temos um problema físico, se nós temos problema de saúde, problemas de relacionamento, Emmanuel já nos diz que tudo isso você trouxe do passado. E esclarece mais ainda Emmanuel a nós, no texto. Ele diz assim, todos somos capazes de fazer o melhor. Porquanto pelas tentações e provas de hoje, podemos avaliar o ponto de trabalho em que a vida nos impele a sanar os erros do passado, clareando o futuro. Diz Emmanuel, perfeição é a meta, reencarnação é o caminho. E encerra o texto dizendo, e toda falha na direção de obra perfeita exige naturalmente corrigenda e recomeço. Então, para encerrar, eu tenho um texto do nosso sempre querido Chico Xavier, que diz o seguinte: nasceste no lar que precisavas, vestiste o corpo físico que merecias,
moras onde melhor Deus te proporcionou, de acordo com o teu adiantamento. Possuis os recursos financeiros coerentes com as tuas necessidades, nem mais nem menos, mas o justo para tuas lutas terrenas. Teu ambiente de trabalho é o que elegeste espontaneamente para a tua realização. Então, esse é meio difícil, né? Mas nós escolhemos. Teus parentes, amigos, são almas que atraístes com a sua própria afinidade. Portanto, teu destino está constantemente sob o teu controle. Tu escolhes, recolhes, eleges, atrais, buscas, expulsas, modifica tudo aquilo que te rodeia a existência. Teus pensamentos e vontades são a chave de seus atos e das suas atitudes. São as fontes de atração e repulsão da tua jornada da vivência. Não reclames e nem te faças de vítima. Antes de tudo, analisa e observa. A mudança está em tuas mãos. Reprogramarás tua meta. Busca o bem e viverás melhor. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora a fazer um novo fim. Com carinho, Chico Xavier. Então, eu acho que essa mensagem do Chico nos explica bem sobre, além da de Emmanuel, sobre a necessidade da reencarnação. E lembrando que nós estamos no lugar onde nós merecemos, com tudo aquilo que nós precisávamos e precisamos para a nossa evolução. Então, vamos parar, pensar, aproveitar que o momento é agora. Procurar melhorar, fazer. Nós não podemos voltar atrás. O que nós já fizemos está feito. Mas nós podemos fazer um novo fim. E automaticamente, nós dando um novo fim, nós estamos fazendo um novo recomeço. Muito né? obrigada. Imagine, muito obrigada, muito esclarecedora, né? Para a gente pensar, refletir, num dia como hoje, né? Um dia 8 de março, falando da reencarnação, bem propício esse tema. Alguém gostaria de fazer algum comentário, colocar alguma coisa para Maria Helena? Alguma colocação? Oi, meu querido. Chegou. Chegou. Quem puxa a fila? Puxa a fila. Vamos lá, Badinha. Obrigada, meu amigo querido. É isso aí, né? E nós vamos, como a Leda falou, um dia importante, importante para nós mulheres é todos os dias, né? A gente até mas é através não só da mulher, mas como também do homem, que nos dá a oportunidade da reencarnação. Então, é algo que nós devemos, sempre que lembrarmos, agradecermos aos nossos pais, porque foram nossos pais que nos deram a oportunidade de reencarnar. Porque se eu não tivesse meu pai e minha mãe, não tivesse feito a concepção, eu não estaria aqui. Então, eu sempre agradeço ao meu pai e à minha mãe a oportunidade que me deram, dentro da justiça divina, de reencarnar e colocar em ordem o meu saldo negativo na minha fatura bancária, né? Então, acertar o que eu tenho que acertar e procurar melhorar. Sei que todos nós ainda temos falhas, temos defeitos, somos humanos, mas, à medida do possível, nós já estamos nessa encarnação, com certeza, melhor do que as anteriores. E o dia de hoje também nós estamos melhores do que o dia de ontem. Principalmente nós que somos aprendizes da doutrina espírita, nós estamos sempre aprendendo que nós devemos evoluir. Essa doutrina que é uma bênção, né? Que nos dá a direção, né? É essa luz que nos norteia, né, Maria Helena? Que nos dá a condição de refletir, de raciocinar, nos dá fé, sabendo que nada termina por aqui, que tudo prossegue e que nós podemos
modificar, né, Maria Helena? Isso que você falou durante a palestra, né? Reforçando que mesmo as dificuldades nós podemos transmutar, melhorar, né, de acordo com o nosso procedimento, que se dá através do conhecimento. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Primeiro, parabéns para todas as mulheres aqui. Muito obrigada em nome de todas todos também aqui que estão nos presentes. assistindo, nos escutando, né? E o importante da reencarnação, né, é a gente aprender, pelo menos, que ela é a ferramenta que o Pai usa, né, para nós termos a oportunidade de evoluir, de nos melhorarmos, né? Então ela é necessária mesmo. Então aqui nós não, como você colocou, né, que nós estamos aqui já na doutrina, a Lê também colocou, a gente não perca tempo, né? E não perder tempo e tentamos realmente cada dia nos melhorar. É difícil, vamos falar que é fácil. Bem difícil. Mas com a medida do tempo vai ficando mais fácil, não fica vai? mais fácil, A idade vai chegando, a gente vai ficando mais tolerante. Você sabe uma coisa que você percebe isso? Você começa a ver que coisas que você fazia você não faz mais. É verdade, é verdade. Coisas que os Vladimir. outros têm prazer, que dão risada, você também não, aquilo não te diz mais nada. Às vezes eu fico pensando, meu Deus, que eu estou chegando no fim. Porque tem tanta coisa, eu não estou dando mais, não estou ligando muito para as coisas. Eu acho que acho que está chegando o fim aí, hein? Sabe aquelas piadinhas bestas que a gente recebe pelo WhatsApp, no Facebook, você deleta, não tem, né? Às vezes nem abre, né? Nem abre, você já sabe que é besteira e nem abre, é isso aí. É isso aí. Obrigada, Então, tá. querido, muito obrigada. Ninguém mais nada? Alguém mais? Renatinha está quietinha. Renata está querendo. Não, Renatinha. Você viu na mensagem do Chico do trabalho? Juro, quando eu escrevi a mensagem, que eu fui tirar a mensagem, eu lembrei de mim e de você. Lembrei de você, foi ver, nós estamos no nosso trabalho, na nossa luta, e a Daleda também, como professor, né? Nós escolhemos, né? E dizia Chico Xavier, uma vez conversando com ele, eu falei, eu não queria ter feito magistério, fiz para ele, tenho uma frustração, queria ter feito medicina. Ele falou, minha filha, educador, ele falou, professor, não é só numa encarnação, são várias. Então, que nos preparemos. Então, até a próxima. Boa tarde, querido. Oi, boa tarde. Depois do que foi dito agora, que lembrou da Renata, eu também lembrei da Renata. E o pior, entre aspas, de tudo, é que eu fui aluno dela durante 3 anos. Que felicidade ser filho de aluno dela. Queria agradecer, no dia de hoje, em nome dela, essa pessoa, mulher que... Nossa, eu já falei para ela que ela me lembra minha mãe. É uma pessoa maravilhosa. Interessante que estava fazendo. Eu lembrei dela, eu falei ela do trabalho, que às vezes ela está ainda na luta, está com dificuldade e tudo, mas está firme e forte. E tinha aluno bagunceiro, tinha aluno que me entregava redação, e ela mandava 2 redações por semana, e aluno fazendo com as 2 mãos antes da aula dela, mas ela falava, não, então entrega semana que vem, você entrega bem feito. Nossa, e até hoje eu acho que eu sei escrever para ela dela. Valeu a pena, né? Então vamos agradecer aos pais da Renata, que deram a oportunidade dela reencarnar e fazer o bem que ela faz para todos os estudantes que convivem com ela. Que Jesus a abençoe, especialmente, né? Faz e fará, segundo o Chico. Como eu tinha comentado aqui sem o microfone, né, eu não me veria em outra profissão. Eu gostaria muito de ter sido dentista, vou ser médica, eu queria ser dentista como meu pai. E fugi das aulas de anatomia, porque eu não posso ver sangue, eu desmaio. E aí fui para o magistério, né? E hoje eu agradeço muito a minha mãe, que gostaria que eu fosse professora, e eu falava que eu não ia ser professora de jeito nenhum. Mas depois de ouvir, né, um relato desse como o do Isaac, e que não é o primeiro, né, não querendo me gabar, não é nada disso, eu sou um grão de areia. Mas a gente precisa fazer tudo isso com amor. Então, assim, feliz de nós que somos lembrados por eles, assim, como pessoas que fizeram a diferença, né? Então, o saber escrever, o saber ler e outras coisas mais, né? Então, que a gente continue na caminhada. Aí eu queria só fazer um pedido para a espiritualidade. Na próxima, posso até ser professor, mas homem. Não queria nascer mulher de novo. Então você não pode vir na compulsória. Tem que fazer a sua planejada. Deixa eu ser menino uma vez. Não tem mais nada. Então agradeço mais uma vez a vocês a oportunidade que me dão sempre de vir nessa casa abençoada. Como eu falo sempre aqui, nós somos recebidos de braços abertos e saímos daqui sempre coroados
pelas luzes da casa do Mestre Divino que nos acompanha. Que Jesus esteja com todos vocês, que abençoe todas as nós mulheres, nossas mães, e principalmente a nossa Mãe Maior, Maria de Nazaré, que nos deu a oportunidade de nos dar um mestre, aquele que nos ensinou e continua nos ensinando a melhorar, a amar, a rogar a Ele as nossas mágoas, as nossas alegrias. Mãe, esteja sempre do nosso lado, cobrindo a todos nós com seu manto e nos protegendo. Que entre todas as mulheres, tu és a maior. Que assim seja. E diante de tanto amor, de tanta emoção, né, Maria Helena, que você nos brindou na tarde de hoje, nós vamos doando um pouco depois de tanto receber, né? Doação é aquela energia de amor que nós retiramos do fundo do nosso peito, do nosso coração, da nossa alma. Então nós vamos mandando essa energia amorosa para o nosso planeta, para a Terra, esse período tão especial que a Terra passa de transformação, que possa haver paz, entendimento. Sabemos que espíritos de escola aqui estão chegando para nos auxiliar nesse momento e que cada um de nós nos responsabilizamos diante do Cristo para aqui estarmos nesse momento. Que nós possamos ter força, que esse amor, que os ensinamentos de Jesus possam alavancar esse progresso que estamos caminhando. Vibrando por todas as mães do planeta, por todos os pais que dão a possibilidade da reencarnação, pelos nossos pais que pelas portas da reencarnação nos deram a vida biológica, vibrando muito amor, muita gratidão por eles. Vibrando também por todos aqueles outros educadores que passaram pelo nosso caminho, nessa nossa reencarnação, como tão bem foi lembrado pelo Isaac, os educadores que passaram pela nossa vida, que nos deixaram, nos ensinaram algo de bom, nos instruíram, nos deram a certeza de que podemos fazer a diferença. Vibrando muita gratidão, muito carinho e muita força para cada um deles, que possam levar sua missão a bom termo. Vibrando pelos lares, por todos os lares do planeta, onde existe a presença de Jesus e ainda aqueles aonde existe a necessidade de Jesus. Que todos possam sentir essa paz que cada um de nós sente nesse momento, através do Evangelho, através dessa explicação clara e lúcida que a doutrina nos oferece. E assim nós vamos agradecendo pela tarde de hoje, agradecendo a todos aqueles espíritos que por aqui passaram, que aqui estão nos assessorando, nos auxiliando, agradecendo toda essa equipe espiritual, aos nossos mentores, nossos anjos de guarda, agradecendo ao nosso Mestre Jesus, as suas lições, o seu Evangelho, e agradecendo em especial no dia de hoje, depois de tudo que aprendemos e que foi falado, a nossa Mãe Maria Santíssima, essa Mãe de amor, essa Mãe que nos conduz, que nos auxilia, que nos carrega nos seus braços e que nós sempre dizemos: qual o filho que não atende o pedido de uma mãe? E quantas vezes nossa Mãe Maria Santíssima não intercede por nós para que chegue até o nosso Mestre Jesus e por ele até o nosso Pai maior. E assim nós agradecemos e pedimos licença para encerrarmos a reunião da tarde. Que assim seja, graças a Deus.
E nós pedimos a todos que aguardem um instantinho enquanto nos preparamos para os passes. Uma ótima semana para todos.